Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui para vocês um vídeo para falar um pouquinho sobre Vale, uma notícia interessante que eu tava vendo aqui, lendo, né, notícias, eu decidi transformar em vídeo, porque isso aqui pode ser um bom indicativo da gente poder esperar, de fato, aí um dividendo de mais ou menos 10, 11% aí de Vale para o ano de 2025 e até se perdurar, se essa palavra se é que existe, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Então aproveite e deixa seu like, se inscreva no canal, lembrando que, tá, até aproveitando já aqui, Invest in Pro, parceiro aqui do meu canal, né? Uma plataforma que você tem aqui acesso a muitas informações sobre as empresas, a projeção de analistas, a projeção da própria Invest in Pro. Você consegue olhar muito para essa questão micro das empresas, tá? E te ajuda muito na tomada de decisão. Tá com promoção agora, inclusive, se você usar também o meu cupom Rosolini, você consegue acessar com mais desconto ainda essa plataforma. E olha só que interessante. Hoje nós temos aqui um preço teto, ou preço-alvo, chame como você quiser, tá? Eu chamo de preço teto, de R$70 para Vale, ou seja, seria o preço máximo que eu pagaria nessa empresa, imputando hoje a maior margem de segurança que eu tenho na minha carteira para comprar. 35% de margem de segurança, podendo inclusive chegar a 40% de margem se o mercado continuar muito ruim, muito desafiador. Agora, vamos lembrar, as cotações, que é o preço aqui das ações, elas não se movem necessariamente num curto espaço de tempo por conta dos fundamentos da empresa, e sim por, na verdade, questões macroeconômicas. É muito mais uma questão aqui de fluxo de alocação de capital do que as pessoas olharem para as empresas em si. Tá? Então a Vale tem sofrido bastante por algumas questões relacionadas à China, né? Muita gente falando sobre a questão dos desafios, mas se você for olhar para a geração de caixa da empresa, né? Você percebe aqui quando a gente clica em saúde, dentro aqui do Invest in Pro e a gente vai aqui para a Vale, você percebe, né? Uma empresa excelente em termos de lucratividade, é uma empresa que cresce, né? Ou seja, é justo ali no seu crescimento, é uma empresa que traz uma boa geração de caixa e, de novo, é isso aqui que permite a Vale continuar a pagar para a gente ótimos dividendos, tá? Pelo menos aí, a gente sempre fala, né? Receber pelo menos os 6%, de Vale, pelo menos aí na minha projeção e na projeção de mercados também, tende a entregar aí uns 10, 11% de yield, tá? Nessa cotação atual. Mais ou menos uns 5 e pouquinho aí reais de dividendo no ano de 2025. Na minha opinião, bastante interessante. De acordo com os analistas e com o próprio Invest in Pro aqui, bastante barato. E aí, claro, se você for olhar na minha carteira, hoje Vale representando uma posição aqui de 10,37. Não deixei de fazer aporte, quer dizer, deixei de fazer aportes, não vendi nada, caiu um pouco essa representatividade da minha carteira, justamente porque as ações caíram bastante, tá? Então foram aí para 51,85. Sempre recomendo que vocês coloquem a sua carteira também aqui no Investidor 10, né? Que também é parceiro do canal, porque você pode acompanhar isso tudo como eu acompanho, né? A evolução da sua carteira, a posição, enfim, você consegue ver como você está alocado, quanto de provento você está ganhando, e essa daqui é a nova visualização do Investidor 10, que em breve vai estar disponível aí para todo mundo, tá? Eu já ganhei, felizmente, tá? E em breve vocês também vão ter acesso a isso. Mas o que eu quero falar nesse vídeo? Mostrei aqui minha posição antes de fazer, tá? E antes de mostrar aqui, quero falar sobre isso. Olha só que interessante. Minério de ferro, lembrando, tá? Vale hoje, e até acho que é interessante de mostrar isso aqui para vocês. Olha só, tá? Vamos lembrar sempre disso, tá? A Vale, ela tem uma incidência na sua receita muito grande no minério de ferro. Então hoje, tá? 80%, vamos arredondar aqui, da receita da Vale, ela vem através do minério de ferro. Então acompanhar quanto que está previsto custar a tonelada do minério de ferro é uma continha básica que você pode fazer aí mais ou menos para entender como que a Vale vai se comportar em termos de receita. E hoje em dia, né, o que saiu? Tanto o Bradesco BBI quanto o Morgan, tá? O Morgan Stanley, eles estão olhando para os preços do minério de ferro permanecendo aqui naquele patamar dos $100. Esse é um patamar que a gente tem praticado, vamos dizer assim, ao longo aqui do último ano e que tende a ser praticado também aqui ao longo do ano de 2025, o que gerou para a gente mais ou menos 10% de dividendo. O que importa? Sempre o fundamento do negócio. Se a empresa continua a gerar bom caixa, que está fazendo isso, e esses preços aqui de $100 aqui a tonelada continua permitindo que Vale gere um caixa suficiente para nos pagar esse dividendo, pelo menos essa é a minha opinião e também de alguns outros analistas, tá? Eu entendo que nos preços atuais de Vale continua valendo a pena comprar as ações. Claro que existem os desafios. E claro que essas cotações podem não destravar. Só que aí vamos olhar para o outro lado da moeda também.
A gente tem tido um movimento muito interessante das empresas aqui no Brasil realizarem programas de recompra de ações, justamente porque os preços estão muito amassados. E tudo pode meio que se desenhar, vamos falar assim, para que Vale continue, ou, na verdade, recomece, né, a fazer programas de recompras. E esses programas de recompras, olha só que interessante, tendem a aumentar ainda mais o dividendo por ação. Ou seja, você como um acionista de Vale, você vai estar comprando uma empresa que está cada vez mais atrativa, a própria empresa vai estar fazendo recompra de ação, aumentando a sua participação naquela empresa e, portanto, melhorando o seu dividendo. E você, no final do dia, vai ganhar mais naquilo que interessa para a nossa estratégia, que é o ganho da renda passiva. Voltando aqui na notícia, né? Vamos entender o porquê que os analistas estão falando disso, tá? Primeiro, ó o subtítulo. Eles estão animados com a renovada dos estímulos da China. Então, eles foram lá e, com essa renovação dos estímulos, né? Renovou também a animação deles. E quando eu falo renovação, né? É começar a sair mais notícias sobre isso. E os dados de oferta também estão no radar aqui do mercado, sempre. Oferta e demanda é assim que a gente acaba olhando sempre commodities, tá? Muito importante você entender os triggers para isso. Olha só que interessante, ó. Embora o minério de ferro e o aço tenham começado o ano sem grande ânimo, o Bradesco BBI avalia que as esperanças renovadas por novas medidas de estímulo na China ajudaram a sustentar os preços do minério de ferro para perto de $100, que continua a ser uma marca boa geradora de caixa para Vale. Não é tão bom quanto foi alguns anos passados, onde o minério disparou, mas continua sendo uma boa geração de caixa, porque no final do dia é isso que importa. O BBI também aponta que a China divulgou seu maior superávit comercial, parcialmente explicado pela preocupação com potenciais tarifas adicionais dos Estados Unidos. Isso aqui é um desafio que a gente vai ver agora com a posse do Trump, né? Como que realmente os Estados Unidos vai se comportar nesse cenário, tá? O banco destaca que a utilização de alto-fornos na China caiu pela 8ª semana consecutiva, permanecendo abaixo de 85%. E um outro ponto, os estoques de aço subiram mais de 2% na comparação semanal. Tá? Enfim, isso aqui são dados de mercado, importante acompanhar para entender aquela relação de oferta e demanda. Fora da China, o spread metálico nos Estados Unidos caiu $20 a tonelada, tá? Foi ali para 415 devido à redução dos preços de sucata, que a gente está falando da parte dos aços, tá? Enquanto os preços de barra de aço da Turquia caíram $7,5 a tonelada, foram para 555. Falando de Brasil, né? Lembrando que quando a gente fala de aço aqui, no final do dia a gente também está falando de minério de ferro, porque é o aço que também demanda, né, e necessita do minério de ferro para ser, palavras básicas aqui, feito, produzido, tá? No Brasil, os produtores de aço plano implementaram com sucesso os aumentos planejados, enquanto os preços de aço longo permaneceram estáveis, tá? O BBI manteve recomendação de compra, portanto, para as ações da Vale. Morgan Stanley comenta que um modesto excedente pode manter os preços acima aí dos $100 por tonelada, mas a expansão da mina de Simandou, isso aqui é uma questão que eu inclusive já fiz um podcast lá com a analista da Genial, que acabou tocando um pouco aqui, né, nesse ponto, pode aumentar aquela pressão baixista sobre os preços do minério depois aí de 2025. Isso pode acontecer, acredito muito que já está no radar de muitos investidores, talvez inclusive até precificado nas ações da Vale. Está muito difícil de dizer o que está precificado ou não. Eu, sinceramente, Bruno, acho que tudo do pior está precificado nesse preço, para ser bem, bem transparente com vocês. Mas, de novo, o que vai importar é o que a gente consegue controlar. A Vale continua sendo uma boa geradora de caixa? A resposta é sim. Não é à toa que nós temos um dividendo aí de 2 dígitos acima aí dos 10% previstos, tá? Não só como foi, mas como deve ser também aí no ano de 2025. O Morgan espera que uma demanda global por minério de ferro deva crescer marginalmente em 2025, colocando um foco maior no desempenho da oferta. Beleza? Enfim, aqui a gente está trazendo um pouco dessas justificativas, né, dos analistas do porquê isso. A minha ideia de trazer o vídeo é mais para que você consiga perceber o seguinte: os triggers, as visões, as projeções, elas vão mudar a todo momento, certo? Porque à medida que as notícias vão saindo, aquilo vai sendo incorporado nos modelos, enfim, nas visões da sociedade, dos analistas e assim por diante. Se você ficar tentando prever para onde vão as coisas, você vai ficar completamente maluco. Então deixa que os analistas nos façam esse trabalho da gente tentar entender um pouco para onde vai a commodity e se preocupe em apenas fazer aquilo que você tem controle, que é olhar para um preço que você estipulou de margem de segurança para comprar aquela empresa, olhar para os fundamentos daquela empresa, entender se é uma empresa que está com bons fundamentos e fazer os seus aportes, desde que, claro,
estejam compostos dentro de um portfólio ótimo que você acredita para uma carteira previdenciária. Eu gosto de ter aqui as posições em commodities, vocês sabem muito bem disso. Estou feliz com o Vale. Pretendo voltar a aumentar minha posição em Vale agora, que caiu bastante e voltou aqui para casa dos 10% na carteira. Tá? Pretendo voltar a fazer mais aportes, porque, de novo, o dividendo continua forte, que é o que interessa para a gente numa carteira de previdência. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui. É um vídeo mais informativo, tá? Não tem muita análise aqui, é mais informativo. Mas, enfim, eu sei que muita gente tem Vale, muita gente tá falando da empresa. Nada melhor do que trazer o vídeo aqui para vocês, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.